programa à tarde com você está de volta e agora a gente vai fazer outra receita, mais uma receita mais saudável para você que entrou na folia do carnaval, exagerou um pouquinho e agora quer ter uma alimentação mais balanceada. Quem vai ensinar as receitas e contar tudo pra gente é a nutricionista Aline. Tudo bom, Aline? Tudo bem, Laís. Boa tarde, pessoal. Normalmente no carnaval a gente entra na folia e a alimentação acaba entrando na folia também, né? Então hoje a gente tá aqui para dar algumas dicas de como ter uma alimentação mais saudável para aqueles que já tinham uma alimentação normal, mas deu aquelas escapadas no carnaval, ou para quem sempre teve uma alimentação meio bagunçada, tentar alguma forma de melhorar a sua alimentação em busca de mais saúde. Hoje o que a gente vai preparar aqui? A gente vai preparar um suco hidratante detox à base de melancia e gengibre, tá? Mais nada, sem açúcar, sem água, sem todos os outros ingredientes. Então, a base do suco é melancia com a água da própria melancia e o gengibre, tá? E uma panqueca integral, com farinha de trigo integral, aveia, ovo, nada de óleo, só um pouquinho para grelhar a frigideira, tá? Recheada com filé de frango, tomate e cebola. Tudo bem magrinho, leve, rico em fibra, rico em antioxidante para beneficiar a saúde do folião, que deve estar bem meia boca nessa altura. Deve estar. Me conta uma coisa, essas receitas a gente pode substituir ou por um jantar ou por um almoço? Sim, essas receitas que a gente vai fazer aqui, se fizermos como um acompanhamento uma salada, um legume cozido, dá uma refeição completa, tá? Então, um copo de suco de melancia seria 1-2 porções de fruta, dependendo do tamanho do copo. A panqueca tem farinha de trigo e aveia, que seriam os carboidratos do prato. Tem proteína, que é o frango, tem legume também, a cebola e o tomate, e tem o azeite que a gente vai usar no recheio, tá? Então, ficando uma refeição completa em todos os nutrientes, proteína, carboidrato, lipídio e vitaminas e minerais do tomate, da cebola e do acompanhamento da salada, que a gente não tem aqui no momento, mas normalmente em casa a gente sempre tem uma folha, um alface, uma rúcula, uma couve, que dá para fazer como acompanhamento, tornando uma refeição completa. Olha só que belas dicas, então vamos começar a nossa receita. Pra gente fazer a massa da panqueca, o que a gente vai precisar? Então vamos começar com o leite desnatado, tá? Que é uma alternativa. Toda receita que vai leite, a gente pode usar o leite desnatado. É um leite melhor do ponto de vista de gordura, tá? O leite comum, integral, ele tem a gordura saturada, que é prejudicial à nossa saúde. O desnatado é zero de gordura. Então, em todas as receitas que a gente tiver em casa que vão leite, a gente pode substituir pelo desnatado. Então, a gente vai pôr aqui no liquidificador. Primeiro passo, então, o leite desnatado. 200 ml de leite desnatado. Essa porção vai dar mais ou menos para fazer quantas panquecas? 8 panquequinhas. Tá? Segundo ingrediente, o ovo. O ovo inteiro, não precisa separar a gema da clara, tá? Importante, gente, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente vai utilizar o ovo, é importante lavar antes de utilizar, tá? Então, chegou do supermercado, tira da caixinha, armazena na geladeira num recipiente tampado. Na hora que for utilizar, lava na torneira com uma escovinha, não precisa de detergente nada, mas lava bem água corrente e aí você pode quebrar o ovo para ser utilizado, tá? Pra não ter perigo de ter nada na nenhuma casca, sujeira, para não ter perigo de contaminação, tá? Então aqui tá o leite, o ovo, aqui a farinha de aveia, tá? Que é rica em fibras, em beta-glucanas, que são ótimas para reduzir o colesterol, para aquelas pessoas que têm problema de colesterol, tá? Farinha de aveia, farelo de aveia, aveia em flocos, ricas em beta-glucanas, tá? E ela dá mais saciedade? Aumenta a saciedade pela fibra, assim como a farinha de trigo integral que a gente vai colocar aqui, tá? Rica em fibra, muito melhor do que a farinha de trigo branca. Além de fibra, mais vitamina também. E a gente pode falar que essa farinha não engorda? Se a gente usar pouco, não. Tá. Podemos dizer sim, tá? E aí aqui a gente vai bater.
Vamos então. Batemos um pouquinho. Vou dar uma olhadinha, ver se misturou. Tá. Já tem um pouquinho de farinha aderida nas paredes. Vamos bater mais um pouquinho. Prontinho, tá pronta a nossa massinha. O próximo passo é untar a frigideira, tá? Que a gente vai untar com o azeite. Óleo. Óleo. Isso. Tá. Então, Só um pouquinho, tá? É bem pouquinho mesmo, é um fiozinho. é melhor o óleo de girassol ou não tem? Se a gente puder preferir ou o óleo de girassol ou o óleo de milho, eles têm uma composição melhor, tá? Tá. Mas se não der, se for usar o óleo de soja, o importante é que use em pequena quantidade, tá? Não tem problema. Então eu só dei uma espalhadinha aqui na frigideira. Então a gente tá aquecendo a frigideira e aí vamos colocar um pouquinho da massa para fritar. A gente coloca só um pouquinho. Espalha um pouquinho na frigideira. Aguardamos um pouquinho de cada lado. Pra quem ligou agora, a receita da nutricionista Aline, que vai nos ensinar aqui agora no programa a fazer uma panqueca integral e um suco detox de melancia. E aí a gente vai virar a panquequinha. É uma receita super rápida e prática de fazer, Sim, né, bem Aline? simples, sem dificuldade. A gente vai tirando pelas bordinhas. O ingrediente do recheio, se a gente quiser trocar e usar, o que a gente pode substituir por um recheio magro também? Pode ser um recheio de legume à base de abobrinha, por exemplo, se a pessoa é vegetariana e não consome carne. Pode ser um recheio de ricota com espinafre. Pode ser de carne moída, se a pessoa prefere a carne moída ao franguinho, não tem problema. E aí mais um pouquinho do outro lado. E pro recheio, então, você escolheu o filé de frango. Isso, que é uma proteína magra, tá? Tá. Pra dar um temperinho, a gente vai refogar a cebola e o tomate. Já vamos preparando aqui Tá. ao lado o recheio, então. Então aqui a gente tem uma colher de sobremesa de azeite de oliva, tá? O azeite de oliva, ele sempre gera uma dúvida em relação ao aquecimento. Não tem problema. Só virar aqui. Não tem problema a gente esquentar o azeite se é só para refogar. Existe problema quando é aquele azeite que fica muito tempo sendo aquecido. Por exemplo, se eu fosse fritar vários pastéis ou várias batatas no mesmo azeite, aí teria problema, porque o problema é relacionado ao tempo e à temperatura de aquecimento, tá? Quando é um tempo curto para refogar, para grelhar, a temperatura e o tempo não conseguem ser prejudiciais à saúde. Então aqui a gente vai aquecer o azeite, dourar a cebola. Eu escolhi a cebola roxa porque ela é um pouco mais fraca em relação ao ardor da cebola. E o fato dela ser roxa
torna um alimento funcional, rico em antocianinas, que são potentes antioxidantes, previnem radicais livres e evitam o envelhecimento, além de promover a nossa saúde, tá? Prevenção de cânceres e doenças cardiovasculares. Então a cebola roxa ela é melhor em relação à branca por ser rica em antioxidante, tá? Uma vez que elas estão ficando mais transparentes, vão mudando um pouquinho de cor, a gente acrescenta o tomate. Tomate pode ser com semente? Pode, aqui tá o tomate inteiro, tá? Higienizado direitinho, água corrente, de molho 15 minutos em água, com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, tá? Depois enxaguado na água corrente novamente e picado inteiro. O tomate, ele é rico em licopeno, que também o torna um alimento antioxidante, tá? Muito falado e estudado em relação à prevenção de câncer e problemas cardiovasculares, tá? Então é um alimento que deveria fazer parte da alimentação de todas as pessoas, no mínimo 3 vezes por semana, tá? A dieta do brasileiro, para quem costuma comer salada, normalmente a saladinha básica é o alface e o tomate. Então ele está bem presente na nossa alimentação. Ele também pode, quando a pessoa não gosta muito do tomate cru, pode usar assim, em refogados de frango, de carne, né, junto a molhos, tá? É uma forma de utilizar e de potencializar a ação do licopeno, que é esse princípio que o torna tão bom para a nossa saúde. Então colocamos tudo na panela, a Aline tá mexendo. Agora vamos pro franguinho desfiado. Esse peito de frango foi cozido na água com um pouquinho de sal e alho, somente, sem óleo, tá? Sem óleo de adição. Então agora a gente vai acrescentar uma pitadinha de sal, orégano a gosto, tá? E aqui eu tenho um pouquinho de cebolinha congelada. Eu vou colocar só um pouquinho, porque o restante a gente vai polvilhar na panqueca pronta. Como essa receita é uma receita light, bem leve, a gente não vai colocar queijo ralado, queijo parmesão ou provolone ralado. O que a gente vai colocar para dar aquela polvilhada final vai ser um pouquinho de cebolinha, tá? O que a gente pode observar? Que nessa receita a gente não tá usando nenhum condimento, nenhum tempero pronto, que é uma recomendação importantíssima do Ministério da Saúde para as pessoas diminuírem o uso de condimentos, de temperos prontos, tá? Então, caso a pessoa coloque um condimento pronto, um Ajinomoto, ou usar aqueles alho e sal pronto, ela já não vai mais ser tão saudável quanto essa. Exatamente. Então, a alternativa que a gente tem para melhorar os nossos hábitos é utilizar temperos naturais, salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, todo tipo de erva aromática que a gente puder, a gente pode colocar a gosto, tá? E tentar evitar o máximo possível dos temperos prontos, molhos industrializados, tá? Que são ricos em sódio, em conservantes, em corantes, em aditivos alimentares que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Agora, aqui a nossa panquequinha tá pronta, então a gente vai colocar ela aqui. A Laís vai ajudar a gente. Vai enrolando a Vai panqueca. colocar uma porçãozinha de recheio. E vai enrolar a nossa panquequinha. Enquanto isso, a Aline vai fazer o nosso suco detox, né? Isso. Deixa eu passar aqui. A nossa próxima receita é um suco de melancia com gengibre. Simplesmente isso, tá? Então a gente tem aqui 3 fatias de melancia sem caroço, picadinhas, tá? E 1 colher de sobremesa de gengibre, tá? Que a gente vai bater no liquidificador. A melancia, ela é rica em licopeno, são poucos os alimentos que têm licopeno, tá? É o tomate e a melancia, a amora e a goiaba vermelha, tá? Qual o benefício do licopeno? Os estudos mostram que ele ajuda muito na prevenção
de diversos tipos de câncer, Tá. principalmente o câncer de próstata, tá? E aí você não vai usar água porque a própria melancia já Isso. solta água suficiente. Isso, eu não vou usar nem, ó, no potinho que ela tava já tem aqui um líquido, tá vendo? Eu não vou usar nem água e nem açúcar, tá? Que a gente vai aproveitar aqui a frutose, o açúcar da fruta. E vocês de casa podem usar essa alternativa e sempre que for fazer um suco, evitar o açúcar de adição. Outra recomendação do Ministério da Saúde para o nosso benefício, tá? Qual que é o benefício do gengibre? O gengibre, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde por potencial ação digestiva, tá? Ele facilita a digestão, no combate a náuseas, enjoos, e ele é muito falado atualmente como sendo um alimento termogênico. Mas essa função termogênica não tem o reconhecimento da Organização Mundial Qual que da é a Saúde. função termogênica dos alimentos para a nossa saúde? Eles aumentam a temperatura corporal, aumentando o metabolismo, facilitando a perda de peso, tá? É essa a função. Então vamos lá, bater. Em alguns momentos a gente precisa, como a gente não coloca água, a gente precisa dar uma mexidinha para ajudar a bater. Mais uma mexidinha. Semente aqui junto, não tem problema nenhum. E aqui está o nosso suco pronto. Se quiser acrescentar gelo aqui no copo ou mesmo na hora de bater, para quem prefere mais geladinho, pode acrescentar, tá? Suco 100% natural, sem adição de açúcar, de água, tá? Sem coar, pra gente conseguir aproveitar todas as fibras. Porque se a gente coar, a gente perde as fibras. Perdemos as fibras. E pro nosso intestino é ruim. Prejudicial, Tá. Isso mesmo, tá? Agora, a gente vai acrescentar aqui na panquequinha enrolada a cebolinha picadinha. Vai dar uma cor e um sabor na nossa panqueca, tá? Ela, no lugar do queijo, ela tem mais vitaminas, mais fibras e não tem gordura e nem calorias, tá? Então cumpre a sua função decorativa, nutricional, sem acrescentar gordura e caloria para o nosso prato. Então aqui tá a nossa panqueca integral e o nosso suco detox de melancia com gengibre. Que pode ser trocado, mais uma vez lembrando, ou pelo almoço ou pelo jantar. Podemos sim. Acrescentando aqui do lado uma saladinha verde, um legume cozido, temos uma refeição completa, certo? Agora eu vou provar pra ver como está o gosto da nossa panqueca e do nosso suco, porque eu quero ver se dá mesmo pra sentir o gosto do gengibre ou não. Porque tem sucos que predominam uma outra fruta, né? Então, vamos ver agora a hora da provar. verdade com a Laís. O que ela vai achar da nossa panqueca? Vamos ver a panqueca da nutricionista Aline. Muito boa e muito saborosa. Tá vendo? Então é uma prova de Muito que uma boa e muito alimentação saborosa. leve, light, saudável também pode ser saborosa.
Não significa que quando a pessoa está tentando ter uma alimentação mais saudável ou está de dieta, os alimentos que ela ingere são ruins. Muito pelo contrário, podem ser muito saborosos, desde que feito com orientação nutricional adequada. E o suco? Olha, o suco tá muito bom também, gente, muito saudável essa melancia, realmente predomina a melancia e a gente sente só um pequeno gosto do gengibre. Um ardidinho de leve lá no leve, fundo, bem no fundo. Mas muito pouco, não dá nem pra sentir, olha, vale a pena substituir as refeições. Aline, queria te agradecer por ensinar a gente a fazer essas refeições saudáveis e se alguém estiver nos assistindo, quiser em casa mais receitas saudáveis ou quiser uma consulta, onde pode te encontrar? No Espaço Vivato, na rua Adolfo André, 443, em Atibaia, tá? E meu e-mail é aline_grazi@yahoo.com.br. É só entrar em contato que eu terei um prazer enorme em atendê-los. Obrigada Agradeço. mais uma vez, Aline. E nós vamos ficar por aqui com o nosso programa especial de gastronomia de hoje. Mas amanhã tem mais à tarde com você com mais novidades.